Rogério, vamos falar de saúde. A gente conversou muito sobre essa questão, por exemplo, do encurtamento e tudo mais, e eu fiquei curiosa para saber, assim, porque deve ter muitas lesões que a gente em casa nem imagina, muitas dores que a gente não tem noção de onde vem, né? Dessas lesões, assim, qual tu destacaria pra gente? Eu trouxe até a minha amiguinha aqui hoje, para a gente falar um pouco sobre a coluna vertebral. Sim. Então, a coluna vertebral é o que mais tem trazido clientes para o estúdio e para os consultórios médicos, ortopedistas. As pessoas estão muito mal da postura, a gente tem conversado sobre isso, o computador, um evento de informática fez com que a gente ficasse muito sedentário. Então, nós temos que entender um pouco da coluna para conseguirmos cuidar dela. Então, a primeira coisa que temos que entender, a coluna não passa disso aqui. Uma série de vértebras, são 33 vértebras, que estão apinhadas uma em cima da outra, com os discos intervertebrais, que são essas partes cinzas, que servem como se fossem amortecedores ali no meio, para evitar que uma vértebra se encoste na outra. Dentro dela passa a medula, e essas partes amarelinhas são os nervos. Os nervos eles saem em pares, um para cada lado, sempre entre cada vértebra. Então, o nervo é como se fosse uma fiação elétrica que sai da medula. Por esses nervos é que são transmitidos impulsos. Então, a gente sente, a gente consegue ter movimentos por causa dos nervos. Essa coluna ela tem que ter curvas para começar. Então, uma curva na lombar, na torácica e na cervical. A falta de curvatura ou excesso de curvatura causa problema, porque essas curvas, chamadas curvas anatômicas, elas estão aqui para dissipar a força da gravidade. Então, a gente está em pé, a gente tem o tempo todo a gravidade agindo sobre a gente e essas curvas elas vão eliminando esse peso. Uma coluna, por exemplo, que ela não tivesse as curvas, que ela fosse toda reta, a gente chama de coluna retificada. Ela acarreta muito mais carga de peso nas vértebras. E aí a gente começa a ter problemas. Aqui seria um disco intervertebral totalmente íntegro, sem nenhum problema. Aqui já é uma degeneração, isso ocorre muito com o tempo, nas pessoas de mais idade acabam tendo isso. Aqui um disco com uma protrusão, que ele está começando a sair do seu local correto. E aqui já é uma hérnia, onde ele já saiu. Você pode ver, essa parte aqui já é uma herniação. Então aqui já está tocando em uma raiz nervosa, alguma coisa assim que vai dar muita dor. Aqui um disco desgastado, ele vai perdendo, ele tem líquido dentro, ele vai desidratando e vai perdendo espaçamento. E aqui já bem ruim, né, um disco degenerado com osteófitos, que são chamados bico de papagaio. Isso aqui são os músculos que a gente tem ao redor da coluna, músculos bem internos. É uma sucessão de pequenos músculos e alguns mais longos. A função deles é estabilizar a coluna e permitir os movimentos. Quais são os sintomas que às vezes a pessoa em casa nem se liga, mas tem alguma relação com algum problema de coluna? A gente pode ter vários. Assim. Eu já atendi no estúdio, por exemplo, uma pessoa que achava que tinha algum problema de coração e era uma vértebra torácica que estava pinçando o nervo. Então, todos os músculos também têm essa inervação. É muito comum pessoas reclamarem de dor no braço, dormência no braço, formigamento até nas mãos, e a lesão está na coluna, porque é o nervo que irriga esse braço que está pressionado. Dores na cabeça. Muitas das dores de cabeça que a pessoa sente também são as vértebras cervicais sendo pinçadas. E o mais clássico, né, que o pessoal mais reclama, é a questão lombar com a dor ciática. A prevenção da coluna ela é séria, em primeiro lugar, porque a gente tem que pensar que ela vai sofrer desgaste natural. Então, né, é uma questão natural de qualquer articulação, com o tempo ela estar degenerada. Então, sendo uma coisa que já vai acontecer, quanto menos a gente permitir que ela aconteça, melhor. Qualquer quilo a mais que a gente coloca no nosso corpo tem uma influência, né? O peso. O que é um peso adequado falando em exercício? 30 quilos, 50 quilos, 80 quilos, 100 quilos. O peso é adequado quando ele está adequado à condição da pessoa. A gente já falou que o exercício tem que ser individualizado. Então, o que eu posso erguer não é o que você pode erguer.